paz do Senhor a todos, os que mais uma noite têm a oportunidade de estar aqui para desfrutar da palavra de Deus comigo. Eu sou Paulo Roberto e todas as noites estou aqui com você, levando até você a palavra de Deus. Lembrando, este projeto Semeando em Terra Seca tem como objetivo principal pregar a palavra de Deus, e através desses vídeos gravados de uma forma simples, um lugar simples na minha própria casa, nós colocamos no YouTube, no Facebook, em várias ferramentas da mídia, para que esta semente possa brotar em algum coração que assistir este vídeo. Eu sou ministro subordinado ao meu pastor Davi de Lima Grefe, Ministério Assembleia de Deus, Campo Tramandaí, Imbé, e eu atuo como pregador da palavra de Deus. Prego a palavra do Senhor há 14 anos, prego em escolas dominical, em vigílias, em campanhas, em congressos, e nasceu no meu coração este projeto Semeando em Terra Seca, ou seja, falando da palavra, pregando a palavra, gravando esses vídeos, ainda que amadores, colocando eles na internet para que algum coração possa olhar o vídeo e esta semente que eu estou aqui pregando possa gerar neste coração que assiste. Esta noite eu quero desfrutar com você uma palavra muito importante que o Senhor tem colocado no meu coração e que vai trazer cura e vai trazer bênçãos especiais para a tua vida. Olha só, vamos acompanhar comigo o texto bíblico que se encontra na Epístola ao Filemon, versículo de número 10. Como Filemon não tem capítulos, é somente um capítulo, nós vamos ler Filemon, versículo 10. Todos os que podem acompanhar, os que têm a Bíblia aí na sua casa, que possam abrir a Bíblia e fazer leitura deste texto. Os que não têm Bíblia, ouçam, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Diz-nos assim Filemon, versículo 10. Peço-te, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quiseras conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se tens por companheiro, recebe-o a mim mesmo. E se te fez dano algum, ou te deve alguma coisa, põe em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevo. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijo de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Queridos, nós estamos diante desta epístola escrita a Filemon, aonde Paulo escreveu esta epístola. Esta epístola ela foi escrita por Paulo na prisão, na qual pede a Filemon que receba Onésimo, escravo fugitivo que agora convertido. Esta carta é um belo exemplo da cortesia e do carinho. Paulo não discute direitos e leis daquele tempo.
aos danos dos escravos. Paulo aplica a mais alta lei que existe, a lei do amor ao próximo. O tema da epístola é reconciliação, escrita por Paulo no ano de 62 depois de Cristo. Onésimo, que significa em hebraico ou ali na língua ou em grego, útil, proveitoso, escravo colossense que fugiu da casa de Filemon, que significa amoroso, cristão convertido por Paulo, pela pregação de Paulo, em cuja casa viu uma igreja. Interessante que Paulo aqui está se tornando uma tipologia de Cristo, Jesus, pois está tirando o escravo Onésimo desta posição de escravidão e dando a ele a liberdade através da quitação da sua dívida. Interessante, como eu sempre tenho esse costume de dizer interessante, até parece engraçado, mas é que a palavra de Deus ela nos traz motivos de descobertas e dizer que é interessante. Paulo está escrevendo agora ao seu amigo aqui, esta carta a Filemon, durante seu período de 2 anos de encarceramento em Roma. Filemon, segundo parece, pôs o seu lar na disposição da obra de Deus. Filemon era um homem que Paulo gerou nas suas pregações e que Paulo ganhou ele para Cristo. Ele tinha um escravo chamado Onésimo, que, segundo o que nós entendemos aqui, ele roubou alguns bens de Filemon e fugiu para Roma, onde Paulo agora estava pregando a palavra de Deus, porque Paulo não parava num lugar só. Paulo viajava para Roma, para Éfeso, Paulo viajava para vários lugares, para Macedônia, para Filipos, Paulo sempre estava em movimento, motivado pela preocupação de ganhar almas para o reino dos céus. Então Onésimo, ele fugiu para Roma e encontrou-se com Paulo. Através de encontrar-se com Paulo, Paulo prega o evangelho a Onésimo, e Onésimo é convertido ao cristianismo. Onésimo era um escravo. E segundo os escravos, o que nós entendemos que quando fugia do seu senhor e ainda se roubava alguns bens do seu senhor, ele era digno de morte, ou seja, ele teria que ter a pena de morte pelo seu ato cometido. Mas é interessante que Deus trabalha de uma forma tão grande na nossa vida e que Deus muda o rumo da história. Deus faz as coisas tão perfeitas que Deus fez com que este homem chamado Onésimo fugisse da casa do seu senhor Filemon e fosse para Roma e tivesse um encontro com Paulo, o servo de Deus, que conhecia Filemon. Olha como Deus trabalha. Ele conhecia Filemon e o escravo Onésimo fugiu da casa de Filemon e vai para Roma e encontra Paulo. E Paulo, do mesmo jeito que havia ganhado Filemon para Jesus através da pregação do amor e da pregação de poder de Jesus, ele ganha Onésimo para Jesus. Onésimo conta então a história de que era escravo, de que trabalhava como escravo para Filemon. E Paulo então agora prega o amor de Cristo, prega os princípios bíblicos a Onésimo, e o coração de Onésimo é transformado. Paulo agora ele tem a preocupação de escrever para o seu amigo que ele havia deixado, Filemon, e havia ganhado também para Jesus. Paulo tem a preocupação de escrever para ele ainda no seu período de prisão domiciliar. Por isso ele escrevia. Paulo escreve a ele dizendo: olha, meu amigo Filemon, que eu gerei das minhas entranhas, ou seja, que eu ganhei-te pela fé, pela palavra de Deus. Eu estou aqui com um escravo chamado Onésimo, que era teu escravo, mas agora ele não é mais inútil para nós, e sim se tornou útil, porque a palavra de Deus
entrou no coração dele, e o caráter dele, a personalidade dele, a vida dele foi transformada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem esses atributos. O papel dele na terra é transformar um bandido em uma pessoa de caráter e integrar ela novamente à sociedade. O papel do Espírito Santo de Deus é modificar aquele que vive uma vida fácil, uma vida ganhando seu dinheiro de forma ilícita, faz com que ele agora torne-se um cidadão de bem e seja honesto, pagador de suas contas, um homem que anda aí pela sociedade e todos olham e dizem: olha, este homem mudou, aconteceu algo na vida deste homem. E isto é o Espírito Santo de Deus agindo na vida das pessoas. Ele é o agente transformador e capacitador. Ele transformou a vida de Onésimo. E Paulo escreve agora a Filemão pedindo: olha, ele está aqui comigo. No outro tempo ele era inútil, mas agora ele é útil. E eu te peço que receba eles agora de volta. Mas tem um porém, Filemão, porque eu também te ganhei pela palavra de Deus, e eu te peço um favor como sendo teu amigo. Tem um porém, eu quero que tu recebas Onésimo de volta, agora não mais como teu escravo, mas agora como teu irmão em Cristo, como teu irmão na fé, porque agora ele vai nos ser muito útil para o evangelho do Senhor. E se ele tem te defraudado ou tem te roubado alguma coisa, põe na minha conta, porque eu desejo estar convosco em breve. Mas põe na minha conta que quando eu aí chegar, eu pagarei esta conta. Mas recebe ele agora como um irmão amado em Cristo e não mais como escravo. Começa aqui uma reflexão muito importante da nossa vida. Quantas vezes as pessoas erram com nós, quantas vezes as pessoas falam palavras que nos machucam, quantas vezes as pessoas fazem coisas que nos faz ficar tão para baixo e nós dizemos dentro de nós: nunca mais eu vou perdoar tal pessoa. Ela errou comigo 1, 2, 3, 4 e eu nunca mais vou perdoar tal pessoa do que ela fez para mim, do erro que ela cometeu, do dano que ela cometeu comigo. Numa certa ocasião, Pedro perguntou para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus, então, conhecendo o coração de Pedro, porque Pedro, com aquela pergunta, ele estava querendo dizer que ele já estava por aqui, como se diz o palavreado, já estava no limite de perdoar alguém que ele estava fazendo a pergunta. E Pedro já estava querendo colocar uma sentença diante da pessoa que vivia tropeçando contra ele. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, Jesus disse: olha, Pedro, eu não te digo que até 7 vezes eu devo perdoar uma pessoa. Porque Pedro disse: até quantas vezes? Até 7? E Jesus disse: não te digo, Pedro, que até 7, mas até 70 vezes 7 você deve perdoar o teu irmão. Interessante que 70 vezes 7 dá o resultado de 490 vezes por dia. Nós devemos perdoar o nosso irmão. Ninguém peca 490 vezes por dia. Mas se pecasse contra nós, era direito e era responsabilidade, era dever, nem direito, era dever, nós perdoarmos tal pessoa. Porque a Bíblia nos relata que, noutrora, nós éramos insensatos, desonestos, nós andávamos para lá e para cá como folha seca, nós não tínhamos rumo, nós éramos murmuradores, e nós não queríamos saber nada de Deus. E Deus, da mesma forma, ou do mesmo jeito que nós estávamos, Deus nos amou primeiro. Romanos 5 e 8 nos diz, ou 8 e 5, se não me falha a memória, Romanos diz: porque Deus dá prova do seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Nós devíamos muito para Cristo, nós havíamos feito muitas coisas para Cristo, mas Cristo resolveu nos perdoar por amor, nos aceitando agora como filhos e não mais como criaturas desobedientes e murmuradoras contra Ele. Porque a Bíblia diz: e todos aqueles que receberam a Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a qual clamam Abba, Pai. Ele nos deu agora o poder de nós sermos feitos filhos de Deus, porque
Nós somos criados por Ele, nos tornamos criatura através do pecado, e Ele nos reconciliou com Deus novamente através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, derramando o seu sangue pela minha e pela tua vida. É o que eu quero te dizer. Nós muitas vezes somos rancorosos com as pessoas, somos murmuradores com as pessoas. Muitas vezes nós somos difíceis em perdoar um ai que uma pessoa diz, uma palavra mal colocada que alguém diz. Existe, vocês que me escutam por este vídeo, famílias inteiras em briga, que ficam anos sem se falar, anos sem se ali entender, sem se dar. E depois algum da família morre e eles choram durante o caixão, eles fazem aquilo tudo no velório. Mas eu te pergunto, por que em vida não tentaram viver de uma forma amorosa? O porquê em vida eles não tentaram viver de uma forma em harmonia, de uma forma bela, conforme Deus quer para os seus filhos? Porque Deus quer que nós vivemos em paz. A Bíblia diz assim, ó: se possível, segui a paz com todos os homens. Se possível, porque Deus sabia que haveria estas condições de desavenças entre o ser humano. E agora Paulo pede a Filemão que receba Onésimo, não mais como escravo. Ou seja, ele pede que Filemão perdoe Onésimo. E quando Onésimo retornar para a casa de Filemão, ele não venha tratar como escravo e diga: olha, porque tu fugiu, agora tu vai ser preso e tu ainda vai levar aqui alguns açoites por ter fugido, porque tu é um escravo fujão. Paulo estava pedindo para Filemão receber ele com amor como agora um irmão em Cristo Jesus. Nós vemos na parábola do filho pródigo que quando o filho mais novo da casa, lá em Lucas, o filho mais novo do evangelho da casa, o filho mais novo da casa do pai, daquele fazendeiro, ele disse: pai, dai-me a parte que me pertence. E ele foi embora para uma terra distante. Gastou seu dinheiro dissolutamente, passou necessidade, passou fome, até que um dia ele caiu em si. Ele caiu em si, viu que ele estava ali se alimentando de comida, querendo se alimentar, aliás, de comida de porcos. E ele caiu em si, lembrando assim: na casa de meu pai, até os trabalhadores e os jornaleiros são bem tratados. Na casa de meu pai há mantimento, há comida. Na casa do meu pai há do bom e do melhor. E eu estou aqui padecendo necessidade pela minha rebeldia. Na casa do Pai, querido ouvinte, a melhor coisa que tem é nós estarmos lá. Os Salmos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E diz mais, que eu posso habitar por longos dias na casa do Senhor. A casa do Senhor aqui, na parábola do filho pródigo, aqui a casa do pai era literalmente a casa do pai, do fazendeiro. Mas aqui eu te digo, a casa do Pai Celeste, a igreja onde congregamos, a igreja onde nós nos batizamos, a igreja onde praticamos a ceia, a igreja onde revemos os nossos irmãos, a igreja onde nós temos comunhão, aonde Deus ordena a bênção para todo sempre. Lá, meus irmãos, é o melhor lugar para nós habitarmos. É claro que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, orar no nosso quarto, orar na beira da praia. Em qualquer lugar nós temos que ser crente. Mas eu te digo, meu irmão, a casa do Pai é o melhor lugar. E o filho pródigo, quando viu o seu estado, ele disse uma palavra-chave: levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. Ele não aceitou o estado que ele estava, e ele teve uma decisão no seu coração: vou me levantar, eu vou voltar para o meu pai, e eu vou pedir perdão, e vou dizer que eu pequei contra os céus, contra a terra e contra ele, e vou pedir que ele me aceite não como seu filho, mas como um dos seus trabalhadores. A Bíblia Sagrada nos narra que o filho mais velho, quando viu a festa que o seu pai mandou preparar, porque o filho perdido havia voltado, e a Bíblia relata que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E a Bíblia também relata nesta parábola do filho pródigo que o próprio pai diz para o filho que ficou e não foi embora: alegrai-vos, alegra-te, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o sentimento do irmão, o irmão mais velho que ficou na fazenda com seu pai, foi um sentimento de ciúmes.
Foi um sentimento de não aceitar o seu irmão de volta quando retornou como irmão. Mas antes ele queria que o seu pai ali implantasse uma sentença sobre o seu irmão mais novo. Ele não quis receber como irmão de novo, como seu irmão de sangue. Assim muitas vezes é na casa do Senhor. Assim muitas vezes é na sociedade. Assim muitas vezes é entre famílias. Uma palavra mal colocada, uma coisa simples, uma briga entre crianças, o pai fica bravo com outro pai por causa de duas crianças que estavam brigando sem ter nenhum sentido do que estavam fazendo e ficam anos ali sem se falar. A Bíblia relata algo muito importante: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Tu sabe o porquê? Porque o sol pode se pôr, a pessoa pode falecer e você ficou brigada com ela, ficou ali inimiga dela e ela morreu e você não teve a chance de se reconciliar com esta pessoa. Depois não adianta só chorar e fazer um estardalhaço lá no velório. Era em vida que você tinha que amar esta pessoa. E agora Paulo está aqui pedindo: recebe ele de volta. Recebe ele, porque ele era inútil no outro tempo e agora ele é muito útil agora, porque ele foi transformado por Jesus. Qual é a pessoa que, sendo inútil, e quando Jesus toca ela continua inútil? Ela continua inútil? Não. Ela se torna útil. Ela se torna uma pessoa para frente, uma pessoa que tem condições de avançar, uma pessoa que vai longe, uma pessoa que pode muitas coisas. Por quê? Porque o Espírito capacitador está na vida dela. O que aconteceu com Josué no Antigo Testamento? Deus disse para ele: olha, Josué, tão somente tenha bom ânimo, esforça-te, e eu farei herdar a terra que prometi aos teus pais que lhes daria. Aonde tu colocar a planta do teu pé, ali será teu e eu serei contigo. Quando temos o Espírito de Deus na nossa vida, aonde nós colocamos o pé, prospera. Aonde colocamos a mão, prospera. Quando temos a palavra, o Espírito de Deus na nossa vida, ninguém continua inútil. E agora, Onésimo era útil porque estava já transformado pelo Espírito de Deus através da pregação de Paulo. Você sabia que a maior causa das enfermidades são por causa da desavença entre pessoas? Você sabia que o rancor dentro do coração de uma pessoa gera enfermidade, gera câncer? Porque a pessoa fica matutando naquela palavra que foi mal colocada, e ela fica rancorosa dentro de seu lar. Eu já preguei isso ontem. E ela não se alimenta direito, não dorme direito, a vontade é de fazer justiça com as suas mãos. Ela não tem a capacidade ou o pensamento de deixar que Deus vá fazer a obra para que haja uma reconciliação. E a maioria das enfermidades são pela falta de perdão. Jesus diz no Novo Testamento: e um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, que amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, porque nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como é amar o nosso próximo como a nós mesmos? Aquilo que eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu próximo. Aquilo que eu sei que vai fazer eu chorar, eu não quero ver o meu próximo chorando. Aquilo que eu sei que vai fazer ele passar por uma luta, eu não vou desejar para ele, nem vou fazer um ato que ele vá acontecer de ele sofrer por minha causa. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o novo mandamento que eu vos dou. Porque Jesus nos amou e nós devemos amar como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Ele nos amou como nos ama até hoje, com nossas imperfeições, com nossas debilidades, com nossas mesquinharias, com os nossos diz que não me disques, com todas as nossas manias que nós temos como ser humano falha aqui na terra. Jesus continua nos amando, porque a Bíblia diz assim, se não fosse a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, nós já tínhamos sido consumidos, porque nós erramos todos os dias da nossa vida. Nós erramos, e Jesus, através do seu amor, Ele tem ali nos transformado e feito com que nós venhamos a entender o seu propósito. Quando nós liberamos
perdão na nossa vida, a enfermidade vai embora. Quando nós liberamos perdão na nossa vida, o câncer vai embora. Eu posso te afirmar isso é científico. Se você conversar com um médico clínico geral, com um especialista em câncer, em coração, ele vai te dizer que a pessoa que guarda rancor e a pessoa que está brava com todos, a pessoa que é trancada, fechada, ela é propícia a morrer mais ligeiro. Mas a pessoa que libera perdão, ela não fica estressada, ela não fica depressiva, ela libera nela algo tão bom, ela libera o perdão e ela se sente leve, e Deus, irmãos, Deus abençoa, e ela vence e é curada das enfermidades. Olha algo importante que você tem que prestar atenção. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós costumamos a dizer assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Olha a palavra que eu falei. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Será que você está perdoando aquela pessoa que falou algo para você? Será que você está se dando bem com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com o seu irmão da igreja? Ou você que ainda não é cristão está se dando bem com aquela pessoa que você estuda na faculdade, estuda no colégio? Se você ora a oração do Pai Nosso e cita, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aquele que me ofende, você está sendo mentiroso para com Deus. Você está pecando. Além de você pecar de não perdoar seu irmão, você está pecando contra Deus, mentindo para Deus, orando uma oração mentirosa para com Deus, e Deus não vai perdoar os teus pecados, porque se você é misericordioso, Deus será misericordioso com você. A palavra de Deus diz: se nós dissemos que andamos na luz e não temos comunhão com o nosso irmão, então ainda estamos em trevas. Se dissemos que estamos na luz e não temos comunhão com o nosso irmão, ainda estamos em trevas. E o sangue de Jesus não nos purificará de todo pecado. Agora, se dissemos que estamos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão com o nosso irmão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Não é de um, de todo o pecado. Para você receber perdão, você tem que liberar perdão. Para você ter uma vida abundante, você tem que liberar perdão. Para você ter uma vida alegre, você tem que ser perdoador, irmão. Ah, mas é difícil perdoar. Mas ele me falou uma coisa, uma calúnia, algo tão forte, irmão. Sabe o que você faz, irmão? Já aconteceu comigo, eu tenho bagagem. Sabe o que você faz? Você simplesmente se cale. Se você está com a razão no caso, você se cale, fique quieto. Fique só orando. Ore por essa pessoa, fique orando. Fique caladinho na sua. Não trate essa pessoa mal. Diz assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos essa situação. Dia menos dia, porque o tempo é o melhor remédio. Dia menos dia a pessoa de mansinho vai chegar, vai puxar conversa contigo e vai voltar a se dar contigo. E a tua atitude deve ser perdoar e não lançar em rosto: ah, você ficou brava comigo. Não. Você deve começar a conversar com ela e, se possível, dizer: irmão, me perdoa, vamos se perdoar, vou botar uma pedra em cima disso e a partir de hoje faz de conta que nada aconteceu, e você vai ver que a sua vida será muito melhor, porque você está liberando perdão. Colossenses 2:14, olha o que diz a palavra do Senhor: havendo riscado a cédula que está contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nós éramos contrário, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Aquela dívida que nós tinha com Deus, aquela dívida que nós tinha, a cédula, respondendo, dizendo aqui, que era contra nós, Ele cravou-a na cruz, ou seja, através do seu sangue vertido, Ele nos perdoou, Ele nos aceitou. E será que não era o certo de
aqui Filemão receber Onésimo novamente como irmão em Cristo, uma vez que Filemão também foi alguém que não andava na estrada, no caminho do Evangelho, mas Paulo pregou a mesma coisa que ele pregou a Onésimo. Paulo pregou a Filemão e converteu a Filemão. É óbvio que Filemão, a primeira coisa que tinha que fazer é dizer: eu te recebo, meu irmão, eu te recebo, e o que passou fica para trás, porque a Bíblia diz assim: e Deus lança o nosso passado no mar de esquecimento, e este mar é proibido pescar nele, é proibido. Quero te agora falar algo importante. Olha que interessante esta parte da palavra de Deus, porque nós vamos pregando e Deus vai nos dando palavra. Olha que interessante, uma certa ocasião nas Escrituras Sagradas, lá no Evangelho de Mateus, eu não costumo citar o número do versículo, a página, mas fala onde é o Evangelho, porque se você é leitor, você vai achar o que eu estou dizendo. Quando Jesus havia de ser preso, e quando Jesus falou acerca de que iriam negar a ele, Jesus falou e Pedro disse assim: não, Jesus, eu vou contigo até a morte. De maneira alguma eu vou te abandonar, de maneira alguma eu vou te negar, eu vou contigo até a morte. Pedro dizendo isto, como homem natural, como homem falho, que ainda não havia recebido o Espírito de Deus. Jesus, com a sua onisciência, conhecendo o coração de Pedro, disse assim: olha, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Quando Jesus foi preso pelas autoridades, alguns viram Pedro, e Pedro se escondeu, e alguns cristãos se esconderam com medo também. Eles chegaram para Pedro, alguns dos acusadores que não eram da turma de Jesus, e disseram: tu não és um deles, a tua semelhança te acusa, tu é muito parecido com ele. Pedro disse: nem conheço tal homem. Novamente perguntaram: mas a tua fala te denuncia, porque a tua fala é parecida com a fala do Rabi. E ele disse: nunca vi tal homem. E disseram de novo: não, mas tu andava com eles, nós te vimos tu andando com eles, até a tua veste nós te vimos. Ele disse: eu já disse que não conheço tal homem. E o galo cantou. E logo Pedro lembrou-se de que Jesus havia dito: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus agora é crucificado. E Jesus é morto agora, pelo meu e pelo teu pecado. E Jesus agora, ao 3º dia, ressuscita. As mulheres, Maria Madalena, e as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, levando mirra, levando perfume, especiarias, para ali lidar melhor com o corpo. E quando chegaram, a pedra estava removida. E olharam e não a viram Jesus ali naquele sepulcro. Aparecem 2 varões a elas, que eram anjos, e disseram: por que procurais um vivo no meio dos mortos? Ide anunciai, ele vive. E elas saíram e foram contar para os discípulos, que estavam escondidos com medo também de ser presos e crucificados. Quando elas contam para os discípulos, eles não acreditaram. É interessante que eu começo a pensar que o coração de Pedro deve ter começado a bater muito forte. Porque Pedro, sendo homem falho e limitado, ele deve ter pensado: se ele ressuscitou, eu neguei ele 3 vezes, não tive tempo de conversar com ele depois que levaram ele preso. Eu só me lembro que eu neguei, o galo cantou e o olhar dele foi profundo para mim quando os soldados levavam, e eu me lembrei que ele havia dito que eu havia de negar ele. E Pedro começou a pensar: se ele ressuscitou, ele vai aparecer para nós. E quando ele aparecer para nós, eu tenho certeza que ele vai me lançar em rosto que eu neguei ele, e ele vai me excluir. Eu tanto amei andar com ele, só eu não tive força para ir até o fim, e por isso eu neguei ele. E o pensamento de Pedro, eu posso ter certeza pelas escrituras que Pedro estava com medo. Jesus ia lançar em rosto: você me negou, viu, Pedro? Mas quando Jesus aparece a eles, e quando Jesus, antes de ascender ao céu, diz a eles: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos mandarei o Consolador, que é o meu Espírito, para que esteja convosco todos os dias até a consolação do século. Eu tenho certeza que naquele momento que Jesus estava iniciando aquela fala, estavam todos abismados aonde Jesus se encontrava com eles, fechado, a portas fechadas depois da ressurreição.
olhando para Jesus, e Pedro devia estar com a cabeça baixa, pensando, a qualquer momento ele vai tocar no assunto. Ele vai dizer, Pedro, sai daqui do meio desses. Pedro, tu me negou. Te lembra, Pedro, que eu disse que tu ia me negar e tu me negou? Tu não é digno de estar no meio dos meus seguidores. Mas Pedro se enganou, porque Jesus era amor, porque Jesus veio na terra para morrer por mim e por você, porque foi pelo amor perdoador de Jesus que nós estamos vivos hoje, nos dias de hoje. É pelo amor. Jesus liberou perdão, Jesus nos amou, como eu disse, quando nós ainda éramos pecadores, defraudadores, contrários à vontade de Deus. Jesus nos perdoou. E Jesus não exclui Pedro, mas ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pedro estava naquela roda incluído, e Pedro pôde, eu acho, dar um sorriso e não falou nada, mas dentro do seu coração Pedro deve ter dito, que amor é este? Que amor é este? Este Jesus que eu neguei ainda me ama e ainda diz que vai, mas mandará o Consolador para não me deixar sozinho. É por isso que você precisa liberar perdão para o teu irmão, para o teu vizinho, para o teu amigo. Se ele te defraudou, se ele te furtou, se ele falou uma palavra para você que te machucou, olha, amigo, olha, ouvinte, olha, você que me vê por este vídeo, libere perdão e viva uma vida feliz. Libere perdão e durma tranquilo na sua cama à noite. Libere perdão e esteja pronto para viver as maiores bênçãos de Deus para a tua vida. Outra palavra, Salmos 49 e o versículo 7 e 8, ele nos diz assim, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é corríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Está falando aqui de Jesus. Está falando que nenhum dos seus irmãos poderia aqui remir a alma do seu irmão, ou seja, dar o resgate pela alma do seu irmão, a não ser Jesus pelo seu amor. E isto quando Jesus veio à terra. Ele já cumpriu a obra através de amor e perdão. Ele só pôde remir a nossa alma. Nenhum irmão, nenhuma outra pessoa podia fazer isso por nós. Mas agora cabe a nós, depois que já sabemos que Jesus perdoou-nos, aceitou-nos, reconciliou-nos com o Pai, deu a sua vida por nós, nós temos o dever de perdoar o nosso semelhante, o dever de falar desse amor perdoador, o dever de falar que Jesus é amor, é misericórdia e que Ele quer que todos vivam em paz e união. Olha outro versículo aqui, Mateus 20 e 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, Jesus, mas ele veio para servir e para dar a sua vida por resgate de muitos. Se ele sendo Deus, olha só, Filipenses 2:5 nos diz assim, porque ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação é apego. Antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem e habitando entre nós, e se fazendo carne. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem e morrendo na cruz por nós. E Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome sobre todo nome, para que através do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Olha só, ele sendo Deus, ele ele deixa o céu, ele voluntariamente, ele diz ao Pai, eu vou lá dar o resgate pela humanidade que você criou, meu Pai. Pelo amor eu vou lá, porque diz João 13,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor envolvido, olha o perdão envolvido aí pelas nossas vidas. Se não tivesse esse amor, nós não estaríamos aqui, estaríamos consumidos e já estaríamos no inferno destruído. Por quê? Porque nós não era merecedor deste amor. Interessante a palavra de Deus. Mateus 18 e 27. Então, o daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou ele e perdoou aquela dívida. Mateus 18 e 27. Aqui nos relata uma passagem bíblica, a parábola do credor incompassivo. Ou seja, sem compaixão. A Bíblia nos relata que um certo trabalhador, um certo servo, devia ao seu senhor algum dinheiro. E quando ele não tinha como pagar, eles foram os que trabalhavam para o senhor à casa deste servo e foi levar os filhos e a família do servo para quitar a dívida. E ele, clamando, disse: Senhor, eu te peço que perdoe essa dívida, eu não tenho como pagar, tenha compaixão de mim. E aquele senhor moveu-se de íntima compaixão, moveu-se de perdão, perdoou aquela conta, perdoou aquela dívida, perdoou aquela ofensa. E depois que aquele senhor sai dali, o mesmo que foi perdoado encontra um outro conservo que devia a ele um dinheiro menor do que ele devia. E ele então vai e diz para ele: paga-me o que tem, paga-me o que tem. Ele diz: olha, tenha misericórdia para comigo, tenha misericórdia para comigo, como aquele senhor teve contigo. E ele não quis perdoar. Os servos daquele senhor viu a situação entre os outros dois e contou para o senhor, que era a maior autoridade, e ele mandou pegar aquele homem que não perdoou e lançou nas cadeias preso. Por quê? Porque ele não teve compaixão do seu irmão. Muitas vezes nós queremos perdão e não queremos perdoar. Muitas vezes nós queremos carinho e não damos carinho. Muitas vezes nós queremos palavra mansa, mas da nossa boca sai palavra áspera. A Bíblia diz assim em Provérbios: a palavra branda, ela traz paz, mas a palavra torpe, a palavra grossa, a palavra atravessada, a palavra brava excita o furor. Se você quer perdão, aprenda a tratar a teu semelhante, o teu irmão, com amor, os teus familiares com amor. Porque muitas vezes alguns dizem assim: eu sou tratado dessa forma, as pessoas me tratam dessa forma. E se você fazer uma reflexão, será que não é você que está em falta? Porque a Bíblia diz: tudo aquilo que nós queremos que os homens nos façam, façai-vos nós primeiro. Nós devemos fazer uma análise, uma reflexão, se nós estamos sendo perdoadores, se nós estamos sendo amorosos com o nosso irmão, se nós estamos nos lembrando de que Jesus nos alcançou por amor, que o ato da cruz foi pelo amor. A Bíblia diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse toda a minha fortuna para dar aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para queimar, ainda que eu profetizasse, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Porque o amor é um dos maiores mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua força e todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos, se nós não liberamos perdão, se nós não perdoamos o nosso semelhante, de maneira alguma nós entraremos no reino dos céus. A Bíblia diz em Mateus 5, nas bem-aventuranças: bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque herdarão a terra. Quando nós somos misericordiosos, nós alcançamos a misericórdia. A misericórdia tanto de Deus, como oramos, como daquela pessoa que viu o nosso ato. Você quer que? Olha um conselho aqui. Você quer quebrar alguém de uma forma que eu digo, não é quebrar literalmente, machucando o seu corpo. Mas você quer fazer aquela pessoa refletir e mudar de ideia? Sabe como?
É quando aquela pessoa vem com uma palavra ou vem com uma atitude de rancor, uma atitude de não te perdoar, uma atitude grosseira contigo, e você lança sobre ela uma palavra branda. Você trata ela com amor. Aquele que se diz teu inimigo e você trata ele com amor, você diz para ele: não, eu estou aqui para te ajudar no que for. Não, eu não guardo nenhum rancor contra ti. Eu te amo, rapaz, eu te amo, meu irmão. Você faz isso, você quebra o ego dele, você quebra aquele mal que está nele. O diabo tem que ir embora da vida dele, porque você está usando o amor contra o ódio do diabo, e você acaba virando amigo daquela pessoa, e às vezes o melhor amigo daquela pessoa, porque ele vai ver que você tem algo especial, tem um amor de Deus na sua vida. E Paulo escreve a Filemão dizendo: aceita Onésimo novamente, não agora como inútil, mas como útil, porque ele já foi transformado pelo Espírito de Deus. E Filemão aceitou Onésimo de volta, com tanto amor, com tanto carinho, e a obra de Deus naquele lugar cresceu, porque Filemão tinha sua casa à disposição da obra de Deus para ter cultos naquele lugar. E eu tenho certeza que Onésimo ajudou como obreiro na casa de Filemão. O Salmo 103, versículo 13 e 5 nos diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche tua boca de bens e de sorte que tua mocidade se renova como a águia. É Jesus o dono do perdão. É Jesus o que tem o perdão para te dar o Espírito Santo, portador do perdão. É Ele, diz aqui, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem renova as tuas forças como a águia, é Ele que modifica a tua vida e te faz ser uma pessoa mais alegre, mais sorridente. Por quê? Porque você tem o amor de Deus no teu coração, você tem a paz de Deus no teu coração. Eu não falo do amor sexual, do amor carnal, dizendo melhor, do amor entre um homem e uma mulher, de uma paixão, do amor que muitos dizem por aí: marido matou a mulher por amor, mulher jogou água quente na cara do marido porque amava e não aceitou o fim. Isso não é amor, isso é mentira. A Bíblia Sagrada nos diz que o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor não suspeita mal, o amor é sofredor, o amor é perdoador, o amor é paciente, o amor tem esperança. Isto é o amor. Você pode estar casado com uma pessoa, você pode ser noivo de uma pessoa, você pode estar passando um problema na tua família e você é perseguido, mas se você tiver amor, você vai ser longânimo para aguentar essa situação. Você não vai nunca ficar suspeitando mal, você vai crer que vai passar essa luta, porque a onda do mar é assim, ela vem, ela passa e ela recua. A tempestade é assim, ela vem com chuva, com vento, parece que vai quebrar tudo. E depois de uma tempestade sempre brilhará um novo sol. Enquanto você está vivo, enquanto há um fôlego de vida na tua vida, enquanto você respira, não deixa para perdoar o teu irmão, não deixa para perdoar o teu vizinho, não deixa para perdoar o teu próximo no dia do amanhã, porque eu citei: não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Do que adianta dizer que tem amor se você fala mal do seu irmão? Do que adianta dizer que tem amor se você tem inveja do seu vizinho? Do que adianta dizer que tem amor se até dentro da igreja você fala mal do seu irmão na fé? Você deturba ele, você calunia ele, você puxa o tapete dele. Do que adianta dizer que tem amor se você não ama? É um amor mentiroso, você está se enganando a si mesmo. E Deus, pela onisciência, está vendo que o teu coração é um coração mentiroso. E quando você precisar da ajuda de Deus, você não vai alcançar. Por quê? Porque você não deixa Deus derramar este amor que vai fazer com que você conquiste o perdão na tua vida. Eu quero fechar esta palavra com o versículo que eu li, e para mim é o versículo ápice da Bíblia,
é o versículo ápice da Bíblia, que a Bíblia é cristocêntrica. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um amor tão grande, que nos tempos de Noé, ele resolveu acabar com a humanidade, porque a humanidade esqueceu do amor dele, e começou a pecar, começou a deturbar, começou a prostituir-se, começou a fazer tudo que aborrecia Deus, esquecendo do amor que ele havia dado, feito nós, seres humanos. E Deus pensou até em terminar com a raça humana, mas Jesus foi enviado como amor para nos dar uma segunda chance. Uma segunda chance. Então eu te digo esta noite, dê uma segunda chance àquela pessoa que você está brigada com ela, de mal com ela há muitos anos. Se você ouviu e viu este vídeo, você tenho a certeza que amanhã ou imediatamente vai ligar para essa pessoa. Pode ser quem for, um colega antigo da escola, alguém que você brigou e nunca mais procurou, e agora você está lembrando. Você vai tocar o telefone, ligar para essa pessoa e vai dizer: me perdoa, meu amigo, me perdoa, meu irmão, me perdoa. E você vai dizer: me perdoa porque eu te amo. Você vai dizer isso e eu tenho a certeza que a tua vida, você vai notar de imediatamente a mudança, e o teu sono vai ser um sono perfeito, porque você está liberando o perdão, como Paulo aqui disse para Filemon. Recebe Onésimo de volta. Aquele que um dia foi ladrão e roubou algo de ti, aquele que foi escravo e fugiu, mas ele encontrou a palavra de Deus. Recebe ele de volta agora como alguém útil e irmão. Mostra o amor que você recebeu de Deus a ele. E você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra entre vocês dois. E Filemon recebeu Onésimo não como escravo, mas agora como irmão amado. Esta palavra eu tenho a certeza que tocou no teu coração esta noite. Frisando que você pode acompanhar as pregações que eu aqui ministro, você pode acompanhar estudos pentecostais, estudos como sexualidade, estudos como os vinhos do Antigo Testamento, estudos como a vida eterna, estudos como o Armagedon, estudos como a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento da igreja, o período do anticristo, estudo como dízimos e ofertas. São mais de 50 estudos da Bíblia pentecostal, quase 50 estudos tirados da Bíblia pentecostal e botado ali, colocado no meu site ali, o meu blog, que é Ministério Paulo Roberto. .com.br, www.ministério Paulo Roberto, tudo junto.com.br. Quando você abrir do Google, vai aparecer o link, acreditando até o fim, Projeto Semeando em Terra Seca. Abaixo vai aparecer biografia e vai aparecer mais outros vídeos. Você pode clicar em todos ali e você vai ver o meu website. Você vai ver como Deus mudou a minha vida e me salvou quando eu era criança, neném, e quase morri. Você vai ver como eu fui pegado para adoção pelos meus pais que hoje me criaram e eu sou um homem graças a ele. Você vai ver o período em que eu estive envolvido no submundo das drogas. E você vai ver tudo sobre mim, o link biografia. E no blog, as fotos da igreja que eu frequento, Assembleia de Deus, Campo Tramandaímbé, os batismos, todas as fotos, Facebook também. Ali, Paulo Roberto Lopes, está minha foto de gravata, de paletó, está ali Semeando em Terra Seca. Você entra nas fotos públicas e você vai ver as fotos da igreja, os batismos, as obras que nós temos feito para o Senhor aqui na terra. Eu quero orar por você neste momento. Você que quer sentir a presença de Deus. E você que quer ter essa força para perdoar o seu irmão. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Eterno Deus e Pai, é neste momento, Senhor, que eu oro mais uma vez, Senhor. Agora, Senhor, com um pedido especial. Toca neste coração, nesta vida que me ouve, que me vê por este vídeo. E, Senhor, motiva ela agora a liberar este perdão que ela não consegue.
Este perdão que foi o que o Senhor nos alcançou e nos fez agora novas criaturas modificadas pelo Teu Espírito Santo. Esse amor que fez com que você descesse do céu e desse a vida na cruz pela humanidade. Eu ministro agora, Senhor, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua força, Senhor, a Tua unção sobre esta vida para ela liberar perdão. Para esta noite ainda ela ligar para um amigo, para quem for, e dizer que ama e pedir perdão. Senhor, que eles venham ser liberados de uma maldição, que eles venham ser liberados, Senhor, de uma maldição a qual o Senhor pode não ouvir a oração, porque eles não liberam perdão, porque os seus corações estão duros. Eu agora libero um poder do Teu Espírito Santo sobre este coração, e este coração agora vai começar a amolecer, e a Tua unção vai começar a tocar, e ele vai sentir o desejo de perdoar, e ele não vai ficar sossegado enquanto não perdoar o seu irmão, perdoar o seu amigo, perdoar o seu vizinho, Senhor. Eu ministro o Teu poder agora, eu ministro uma unção perdoadora, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, e mais, uma unção perdoadora de si mesmo, que eles possam se perdoar a si mesmo pelas atitudes que já fizeram na sua vida, pelas coisas que cometeram e não conseguem, Senhor, se perdoar de maneira alguma. Que eles possam se perdoar, Senhor, que eles possam entender que o Senhor já lançou no mar de esquecimento e delas o Senhor não lembra mais. Senhor, alcança elas em nome de Jesus. Nós voltaremos numa próxima oportunidade com mais uma palavra de Deus. Tenha uma boa noite. Eu sou Paulo Roberto, projeto Semeando em Terra Seca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.